Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano, a resolver então a última questão de escolha múltipla da proposta de teste número 2 do professor José Carlos Pereira, uma questão sobre polinómios e aplicação do teorema do resto. Seja então P o polinómio cujo quociente e o resto da divisão inteira por 1 menos 2x² é exatamente igual a x menos k, com k pertencente então ao conjunto dos números reais. Reparem o que nos dizem, quer dizer, o polinómio cujo quociente e resto da divisão inteira desse polinómio p por 1 menos 2x² é x menos k, ou seja, o quociente e o resto ambos são x menos k quando dividimos o polinómio p por 1 menos 2x². Quais são então os valores de k de modo a que esse polinómio p seja divisível? Cuidado, informação extremamente importante. Quer dizer, os valores de k de modo a que p seja divisível por 2x menos k. Reparem então que vamos dividir o polinómio p por 2x menos k e reparem também que 2x menos k é um polinómio de grau 1 e então nós podemos aplicar, neste caso, o teorema do resto. Sabendo então que este é o polinómio divisor, então tudo bem, vão fazer um cálculo auxiliar e vão igualar o polinómio divisor a 0, ou seja, 2x menos k igual a 0, resolvendo em ordem a x, obviamente, estamos a determinar a raiz deste polinómio divisor, ou seja, quando o polinómio é igual a 0. Está a dar então o menos k, adicionávamos k ambos os membros, e está a dar x igual a k sobre 2. E então, aplicando o teorema do resto, diz-nos que p da raiz do polinómio divisor, que neste caso seria k sobre 2, há de ser igual ao valor do resto da divisão do polinómio por 2x menos k. E quanto é que é o resto? Se o p, ou terminar k de modo a que p seja divisível, quer dizer, ser divisível acarreta logo a ideia que o resto terá de ser igual a 0. Então eu sei que p de k sobre 2 terá de ser exatamente igual a 0. Mas para fazer esta substituição, né? Ou seja, substituir o x por k sobre 2 e depois igualar a 0, eu preciso de ter o polinómio p e eu não tenho o polinómio p. Então eu tenho de criar uma estrutura, que defina este polinómio p para depois fazer esta aplicação do teorema do resto nesse polinómio p, e é aí que irá entrar então a informação dita nesta primeira frase. Criando essa tal estrutura, vamos trabalhar o algoritmo da divisão. Temos então o polinómio p de x e sabemos que, diz aqui, o polinómio p cujo quociente e resto da divisão inteira por 1 menos x² é x menos k. Ou seja, devemos ter p de x a dividir por 1 menos 2x² e nesta divisão havemos ter um quociente e o resto que nos dizem qual é. Quer dizer, cujo quociente e resto da divisão por este divisor, né, é x menos k. Ou seja, o quociente há de ser x menos k e o resto também há de ser x menos k. Depois é só aplicarmos a prova fundamental da divisão para determinarmos a estrutura de p de x. Ou seja, o nosso dividendo p de x será exatamente igual ao divisor, que é 1 menos 2x² vezes o quociente, que será x menos k, mais o resto, que também será x menos k. Então, neste momento, quer dizer, quando vocês já têm o polinómio, é só fazerem esta substituição do teorema do resto. Quando não têm de criar uma estrutura e normalmente dar-vos informação para vocês criarem o polinómio p de x através deste algoritmo da divisão. Agora, antes de fazer a substituição, eu penso que me há a dar jeito eu criar aqui uma fatorização. Podia não fazer e aplicar a substituição já aqui, mas eu penso que para a resolução depois da equação
terei vantagens, porque eu tenho aqui este termo, né? Tenho um termo que está fatorizado, e depois tenho aqui este segundo termo, e em ambos os termos, esta estrutura x menos k aparece em ambos os termos, o que quer dizer que eu posso colocar o x menos k em evidência, e então escrever p de x de outra forma. Não tinha de o fazer, mas penso que para a aplicação, depois na resolução da equação, terei alguma facilidade em fatorizar esta expressão. Então colocaria x menos k em evidência. Para igualar então o primeiro termo, ficaria com 1 menos 2. Para igualar este primeiro termo, ficaria então com 1 menos 2x², e depois para igualar este segundo termo, a dizer, teria ali 1. Para vocês perceberem se a fatorização está bem feita, é aplicarem a distributiva. E reparem que a fatorização é a propriedade distributiva, mas no sentido inverso. O que quer dizer que se eu agora aplicar a distributiva, eu tenho que obter a expressão anterior. X menos k vezes 1 menos 2x², obteria este primeiro termo, e x menos k vezes 1 obteria o segundo. Tudo bem. Depois então de ter p de x fatorizado, não havia necessidade de o fazer, podiam trabalhar, volto a reforçar, com a estrutura já esta primeira, não há problema nenhum, mas agora penso que será mais fácil fazer a aplicação do teorema do resto com o polinómio p de x fatorizado desta maneira. Bem, eu agora vou aplicar aqui o teorema do resto, ou seja, vou-me dirigir ao polinómio p de x e vou substituir o x, por k sobre 2 e vou igualar a expressão a 0. Sendo assim, vou obter a seguinte expressão. Substituindo aqui o x por k sobre 2, terei então k sobre 2 menos k, vezes este 1 mais 1, posso dizer que é 2, obviamente, menos 2, e substituindo o x por k sobre 2, aqui obterei então k sobre 2 ao quadrado. Isto terá de ser igual a 0. Agora, visto que tenho uma multiplicação igual a 0, vou aplicar o anulamento do produto, que me diz que para que um produto seja 0, pelo menos um dos fatores terá que ser 0. Isto é um fator, né? Terei aqui o segundo fator, então aplicando o anulamento do produto, eu vou dizer k sobre 2 menos k igual a 0, ou este segundo fator, que é 2 menos 2, posso já aqui fazer o quadrado do quociente, ou seja, a dar k quadrado a dividir por 2 ao quadrado, que até vou colocar assim 2 vezes 2 igual a 0, isto porque a nível de cálculo, quer dizer, este 2 pode cancelar com um dos dois de denominador daquela fração. Bem, o que vou fazer agora é resolver esta equação, né? Reparem que aqui, isto fica fácil, né? Esta primeira fica fácil, o k teria que ser 0, acho que vocês percebam, quer dizer, multiplica aqui por 2, reduzindo ao mesmo denominador, aqui 1 vezes 2, não faria sentido, estou a multiplicar por 0, mas tudo bem, então obteria aqui k menos 2k igual a 0, o que obteria então menos k igual a 0, o que obviamente é equivalente a dizer k seria igual a 0. Aqui na segunda equação também vou reduzir ao mesmo denominador, reparem que estes dois, depois, este 2 denominador depois de ser cancelado, quer dizer, fica k quadrado sobre 2, ou seja, multiplica este 2, esta fração por 2, o numerador e o denominador, faria também em 0, mas obviamente que qualquer coisa vezes 0 há de dar 0, ficaria então com 2 vezes 2, que seria igual a 4, menos k ao quadrado igual a 0. Resolvendo aqui esta equação, obterei então 4 igual a k quadrado, o que, resolvendo isto, né, é de obter k igual a mais ou menos a raiz de 4, ou seja, terei então k igual a 2 ou k igual a menos 2. O que quer dizer que soluções desta equação, ou seja, valores de k, será então k igual a 0, k igual a 2 ou k igual a menos 2, o que seria então a opção D como opção correta, ou seja, os valores de k, de modo a que o polinómio p fosse divisível por 2x menos k. Fico-me então por aqui na resolução do teste do professor José Carlos quanto às questões de escolha múltipla. Não sei ainda se terei tempo de fazer as questões de desenvolvimento, se eu tiver farei com toda a certeza, se não o tiver peço desculpa,
mas não farei. Espero que tenham percebido estas questões de escolha múltipla, algumas não eram de fácil execução, mas assim também ficam a conhecer alguns problemas de grau elevado. E desejo-vos boa sorte para este último teste do período. É sempre um prazer ajudar-vos. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.